Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite para você que nos assiste, para você que está conosco nessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma alegria, mais uma vez, podermos nos reunir, né? Ainda que distante, mas pela fé, próximos. Linkados em Cristo Jesus. Queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes. Nós, na semana passada, na quarta-feira, ministramos algo da parte de Deus e tomei como base o livro dos Juízes. Eu quero dar continuidade nos textos, né? Nós encerramos aquele sermão no verso de número 13 do capítulo 6, eu quero dar continuidade do verso de número 14 até o verso de número 24, ok? Há muita reflexão, muita riqueza que nós podemos essa noite extrair desses textos para a nossa edificação, para o nosso crescimento, o nosso avanço espiritual. Lucas 2:52 diz a Bíblia Sagrada que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Esse é o desejo de Deus, que nós cresçamos. E uma das maneiras que nós podemos crescer, iremos crescer, é quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, né? Nós ficamos expostos à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você que entrou agora, uma boa noite, graça e a paz, seja muito bem-vindo, que o Espírito de Deus fale ao teu coração. Vamos lá para os textos, irmãos, alguns recadinhos. Domingo, para você que talvez não está ligado na nossa agenda, no domingo nós temos culto às 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, iniciamos o nosso segundo culto. Então o primeiro culto às 9h30, o segundo culto às 18 horas, né? Nós alteramos o horário em detrimento do decreto que nos obriga e nos força a finalizar o culto até às 21 horas. A partir do dia 2, do mês 6, a partir de quarta-feira do dia 2 do mês 6, nós iniciaremos os cultos presenciais. Nós reduziremos 30 minutos, né? Nós anteciparemos 30 minutos, então nós iniciaremos o culto a partir das 19h30 e nós iremos até as 21 horas em ponto, né? 1h30 de celebração. Então, para você que queira estar conosco de maneira presencial, isso será possível, né? Nós estamos levando em conta todas as regras que foram impostas através dos decretos, né? E nós queremos voltar pelo menos parcialmente à normalidade. Então, para você que quer e gosta e se sente confortável, esteja conosco no culto presencial a partir do dia 2 do 6, amém? Estamos orando para que o Senhor guarde a sua igreja e que nós consigamos romper em fé esses dias tão difíceis e desafiadores. Vamos para a palavra, Juízes, capítulo de número 6, verso de número 14, nós vamos ler até o verso de número 20, ok, queridos? Verso de número 14, diz o texto sagrado, livro dos Juízes: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas, como a um só homem. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte trazendo o meu presente e o ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Verso de número 19. Gideão foi para a casa e preparou um cabrito e bolos sem fermento de uma efa.
de farinha. Pondo a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. O anjo de Deus, porém, lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento, põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim Gideão fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou na carne e nos bolos sem fermentos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermentos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Verso de número 22. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Talvez Gideão tenha aqui aquilo que chamamos na teologia de uma teofania ou uma epifania, né? Uma aparição da pessoa de Deus na face de um anjo. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Shalom. O Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Quantas informações, né? Eu estou na versão Almeida, e vamos orar para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Pai, eu quero te louvar por essa noite, engrandecê-lo, exaltá-lo. Obrigado pelo privilégio que temos em ter acesso à sua palavra e poder com liberdade desfrutar da comunhão e ouvir aquilo que o Senhor tem a nós comunicar. Temos essa liberdade porque a sua misericórdia tem se manifestado diante de nós. E nós somos gratos a Ti e queremos dizer isso em Tua presença essa noite. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, o Teu cuidado. Como disse Samuel, Teu servo, até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos. Por isso dizemos Ebenezer. Nós clamamos ao Teu Santo Espírito agora, na pessoa bendita do Teu Espírito Santo, no nosso conselheiro, no nosso Deus forte, naquele que está conosco, Emanuel, para que o Senhor fale ao nosso coração, edifica a nossa fé, ilumina os olhos do nosso entendimento, que sejamos edificados e consolados, fortalecidos pelo Senhor e pela força do Teu poder. Nos dê a Tua palavra rema, revela-nos o oculto e o escondido, aquilo que somente o homem espiritual é capaz de discernir, porque a Tua palavra diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Portanto, Deus, abra os olhos do nosso entendimento, para que de maneira espiritual consigamos compreender a profundidade, a largura, a extensão de tudo aquilo que o Senhor tem a nos comunicar essa noite. Que nós consigamos aplicar em nossas vidas e sermos por Ti aperfeiçoados. Te louvamos em nome de Jesus. Se você pode, diga amém, queridos. O tema da mensagem de hoje seja uma parte da resposta que você espera. Seja parte da resposta que você espera. Eu sei que há um trocadilho aqui, mas fácil de compreender. Nós vemos nesses episódios e nesses textos que ora lemos, Gideão em ação. Falamos na quarta-feira passada de como aquilo foi imprescindível para aquilo que ele estava experimentando, aquilo que ele conseguiu proteger, cuidar, guardar e que a ele pertencia. Isso se dá e se deu pelo fato dele se posicionar de uma maneira adequada, ainda que desafiadora, contudo adequada. E muitas vezes é isso que o Senhor espera de nós. Como eu disse na semana passada, Gideão alinhava as atitudes dele com as orações que ele fazia, diferente do povo que o cercava e que junto com ele habitava.
Não obstante a isso, Gideão também ele vai se tornar uma parte da resposta que ele esperava de Deus. Por quê, queridos? Porque há uma sinergia nas ações de Deus. E só para você se familiarizar com o termo que eu estou me valendo, é que quando Deus opera, Ele espera que nós com Ele cooperemos. Nós nunca vamos operar, mas o Senhor nos chama para cooperar. Paulo vai dizer que nós somos de Deus cooperadores, e nós precisamos entender essas verdades, a fim de que nós também façamos aquilo que nos cabe, aquilo que nos é devido, dentro da nossa limitação e dentro da capacidade que a nós foi confiada pelo próprio Deus, porque dele somos feitura, somos criaturas de Deus, né? Somos a imagem e a semelhança desse nosso Deus. E a sinergia é a união de duas forças que trabalham com o desejo de alcançar o mesmo resultado. Então Deus, Ele espera de nós essa nossa entrega, essa nossa disposição e esse nosso compromisso. E quando nós olhamos para Gideão, nós percebemos que Gideão é essa figura, que é uma parte da resposta que ele esperava. Dito isso como introdução, vamos olhar para os textos a fim de que nós consigamos deles extrair algumas aplicações e instruções que serão certamente muito significativas para nós na reflexão desse dia. O verso é o 14 e é nele que eu quero me ater agora nesses primeiros minutos, dizendo que a interação de Deus é existente não só na vida de Gideão. Essa é uma afirmação que faço. A interação de Deus não se dá apenas na vida de Gideão, como também, e pode existir na vida de todos os homens. Queridos, não havia uma exclusividade sobre Gideão. Deus não faz como os homens acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Eu vou repetir: Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Deus avalia o nosso posicionamento, a nossa maneira de viver, de agir, de responder à vida. E Gideão, como já disse bem, e repito, para que fixe no teu coração, ele vai responder de uma maneira diferente. Por isso, há aparentemente uma acepção, uma diferença que Deus faz entre Gideão e o povo num primeiro momento. Isso se dá não porque Gideão tinha sobre si um privilégio diferente dos demais homens, mas uma atitude diferente daqueles homens que com eles ou com ele estavam. Dito isso, é importante que nós saibamos que Deus quer interagir conosco. Deus interage com os homens. Há uma corrente teológica que diz, se eu não me salvo engano, são os agnósticos ou os gnósticos, que Deus, Ele é existente, é criador, mas é um Deus que está aquém da sua criação. Ele não se relaciona com aquilo que criou. E é um grande engodo, é uma grande mentira, uma falácia, porque nós vemos nas Escrituras Sagradas a apresentação de um Deus que se relaciona, que interage com as suas criaturas e tem prazer nessa interação. É tão verdade que a Bíblia diz que em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. A face de Deus é vista em Jesus, uma vez que Ele é a plenitude de toda a divindade, e Ele é aquela resposta de Deus para o relacionamento que no Éden foi destruído, e agora em Cristo Ele deseja reatar, reconciliar, é o termo da teologia, reconciliar o homem consigo, através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então vamos para o texto, verso número 14, que diz assim: o Senhor olhou para ele e disse. O Senhor está com S maiúsculo aqui, tipifica, aponta, fala da pessoa de Deus. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força,
livra Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu. Ficamos apenas com a parte A do texto, para que nós construamos aqui as nossas primeiras elucubrações. Veja, o Senhor olhou para ele e disse, percebe a interação? Primeira coisa que nós percebemos aqui, queridos, que o texto apresentado apresenta Gideão sendo por Deus observado. Repito, o texto apresentado apresenta Gideão sendo por Deus observado. Veja, Deus está vendo, Deus está olhando, e Deus está também se comunicando. E o que Deus vai falar é a partir daquilo que Deus passa a enxergar. Vou repetir. Eu sei que eu estou usando uma figura de linguagem para me referir a Deus, e para que isso seja possível, eu preciso reduzir Deus como um ser que vê, que enxerga, que escuta, que sabe, que fica sabendo. É verdade que Deus, Ele sabe antes mesmo de qualquer acontecimento existir, mas a Bíblia Sagrada, ela apresenta esse Deus na face de um homem chamado Jesus, para que nós consigamos com Ele interagir, relacionar-se. Então veja, queridos, Deus vai falar a partir daquilo que Ele vai enxergar. E Deus viu Gideão, Deus olhou para Gideão, o Senhor olhou para Gideão e disse. E o que nós aprendemos com esse texto, queridos? Que muitas vezes o que Deus vê dita o que Ele fala. Eu vou falar de novo e daqui a pouco eu faço você entender. O que nós aprendemos nesse verso de número 14, que é o que Deus vê dita o que Ele fala. Eu vou te provar em alguns textos, só para a gente ampliar a dimensão daquilo que eu desejo aplicar. No Êxodo capítulo 3, verso de número 7 e 8, o texto diz: eu vi o sofrimento do meu povo e desci para livrá-lo. Êxodo capítulo 3, verso de número 7 e 8. Eu estou resumindo o texto aqui, parafraseando ele. Deus está dizendo: eu vi o sofrimento e a opressão que o meu povo, Israel, está sofrendo, e porque vi, desci para livrá-los. Lembra que Deus vai usar Moisés para livrá-los. Agora, o que o texto está nos comunicando, que a ação de Deus, ela se dá a partir daquilo que Deus vê. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi a opressão do meu povo, e porque eu vi, eu desci para livrá-los. Um outro texto do Novo Testamento, Lucas capítulo 5, verso de número 20, um texto interessante. Jesus estava na sua casa. Alguns historiadores dizem que lá era a casa de Jesus. Jesus tinha casa, e a Bíblia diz que alguns amigos abrem o teto da casa. Jesus estava ensinando, casa lotada. Aonde Jesus estava, ele atraía as multidões. Havia graça no seu ensino, nas suas parábolas. Havia poder de Deus sobre a vida daquele homem, que era a face do próprio Deus. Diz a Bíblia Sagrada que eles abrem o telhado e descem um paralítico. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso de número 20, que quando Jesus vê a fé daqueles homens, quando Jesus vê a fé daqueles homens, Jesus vai dizer: a tua fé te salvou. Jesus, ele vai manifestar-se a partir daquilo que ele está vendo. Se o que o Senhor está vendo promove e provoca as suas ações, logo, queridos, escuta isso, é importante que observemos o que estamos fazendo. Porque se esse texto é uma verdade, logo nós precisamos observar
considerar, analisar, avaliar o que nós estamos fazendo. Porque tem muita gente que está esperando Deus intervir, mas o que ele está vendo não provoca nele o desejo de intervir. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Que Deus faz a partir daquilo que ele enxerga, que Deus opera a partir daquilo que ele está vendo. O que promove, o que provoca as ações de Deus, é aquilo que Deus está vendo. É Deus do céu olhando para alguém dizendo: está de joelho faz uma semana orando, faz um mês que está chorando na minha presença, eu estou vendo, eita, glória a Deus, eu estou sentindo a presença dele, eu estou assistindo, eu estou observando, eu vou descer, eita, Deus está descendo para responder a oração de alguém, ele está dizendo: eu vou descer, sabe por que eu vou descer? Porque antes de descer eu vi o que estava acontecendo, e isso que estava acontecendo me provocou, eita Jesus, me promoveu em Deus o desejo dele intervir naquilo que ele estava vendo. Aleluia. Agora pensemos, vamos pensar, se isso é verdade, vamos pensar para a gente assim, aprofundar a reflexão. O oposto ao caso de Gedeão é verdadeiro também. Se Deus é provocado para manifestar-se a partir daquilo que ele vê e intervir de maneira positiva, trazendo livramento, solução, resposta, o oposto do que está acontecendo com Gideão também é verdade. Liga para mim. Amém, queridos? Por quê? Porque se Deus está vendo, enxergando, observando o bem, a minha busca, a situação que eu estou, e ele está prestes a agir, porque ele está sendo provocado, os irmãos estão entendendo aqui qual é a provocação disso, é Deus olhando, porque Deus não está aquém, não está alheio, não está indiferente, ele vê, ele interage, ele observa, e ele intervém. Mas é verdade também, que o mal visto pelo Senhor, oposto ao bem visto pelo Senhor, é punido e por ele também retribuído. Portanto, queridos, nós precisamos avaliar e analisar o que nós estamos fazendo, porque há muita gente equivocada a respeito da fé que tem. Há alguns desavisados que, porque não conhecem as escrituras sagradas, e muito menos a maneira como Deus opera e quem Deus é, porque criaram um Deus segundo a sua imagem e a sua semelhança, que é codescendente a uma vida de litígio com as verdades escritas. Porque uma coisa, querido, é fraqueza, uma coisa é nós estarmos expostos às tentações, mas o texto vai dizer que não virá sobre nós tentação alguma, que o Senhor não dê para nós um escape. Então nós não temos argumentos para viver em litígio com Deus, para viver uma vida antagônica à vontade de Deus, porque se Deus olha e vê, e o que ele vê promove no coração dele um desejo de intervir para o bem, o oposto é verdadeiro, e nós podemos ser por ele punidos e até mesmo retribuídos. Eu vou te dar a Bíblia aqui. Gênesis capítulo 6, verso de número 5 e 6, diz o texto: o Senhor viu a maldade dos homens aumentando e se arrependeu. O que leva Deus a entristecer-se de maneira tão profunda e quase eliminar todos os homens da face da terra nos dias de Noé? Quando Deus do céu olha e vê, lembra? E vê a maldade sendo vivida de maneira deliberada,
pelos homens. E aqueles homens que viviam uma vida de maldade deliberada foram flagrados pelas câmeras do céu, foram filmados pelos olhos daquele que tudo vê, enxerga e sabe, e eles foram retribuídos. Veja, queridos, o Senhor olhou para ele e disse. Só que no caso de Gideão, ele é alguém que Deus está olhando e aprovando. Gideão é alguém que agrada o coração de Deus. Gideão é alguém que chama a atenção de Deus. E porque chama a atenção de Deus, eu acho lindo a expressão que Deus vai usar com Gideão. O Senhor olhou para ele e disse: vai, ó glória. Enquanto, queridos, para Gideão Deus disse vai, tem muita gente que Deus está dizendo: para, porque o que eu estou vendo, eu não posso permitir que você continue. Eu vou falar de novo para alguém aqui. Para Gideão Deus disse vai, só que tem muita gente que Deus está olhando e dizendo: para, eu não posso permitir que você continue. E Deus está parando alguém essa noite para dizer para você: eu preciso acertar as contas contigo. É melhor eu acertar contigo agora do que você me encontrar na eternidade, porque lá eu não tenho mais conta para acertar com você. O destino de lá já é certo. Talvez você está vivendo dias em que você olha para o céu e diz: parece que ele está de bronze. É porque Deus te parou, Deus se calou para dizer para você: eu estou observando as suas ações, eu conheço as suas atitudes, eu conheço o íntimo da tua vida, e eu decidi que você pare, porque se eu deixar que você vá, antes de você chegar onde você quer, o diabo te mata no meio do caminho. Aleluia. Queridos, enquanto alguns Deus está movimentando, outros Deus pode estar parando. E eu não sei qual que é o tempo que você está vivendo na presença de Deus. Eu não sei qual é o período, a estação, o momento que você está vivendo diante de Deus. E você precisa discernir isso, fazer uma leitura disso. Porque tem momentos que Deus não vai pedir para nós vai, Ele vai pedir para nós para. Eu preciso ajustar você, eu preciso apertar você, eu preciso organizar você, eu preciso mandar uma manutenção em você, porque se eu deixar você destrambelhado andando, você não vai chegar onde eu quero que você chegue. No meio do caminho você para e não consegue levantar mais. Aleluia. Queridos, eu vou dar Bíblia para você entender o que eu digo, porque em Juízes, o mesmo livro que nós estamos lendo, no capítulo 16, no verso de número 20, há uma situação que é um encaixe perfeito para essa reflexão. Veja o que diz a parte B do texto de Juízes 16, 20. Eu estou na versão, eu acho que é NVI. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. É um dos textos mais tristes da Bíblia Sagrada, que se refere ao super-homem de Deus, a Sansão. Lembra que Sansão estava no embalo, Sansão estava andando, Sansão estava vivendo, e Sansão, ele não tem freios morais, é alguém que começa a escarnecer da graça de Deus, do favor de Deus, e lá pelas tantas, porque brinca
porque escarnece, porque perde o temor, o céu está vendo, o céu está assistindo Sansão. Sansão está brincando com Dalila, Sansão está escarnecendo dos inimigos, o céu está assistindo Sansão, Deus está vendo o que Sansão está fazendo. Sansão não está valorizando aquilo que de Deus havia recebido. Aí chegou um dia na vida de Sansão, que o céu abriu e uma placa lá no céu apareceu. Sabe o que estava escrito? É pensamento do pregador: pare, stop. Sansão, chega. Eu não posso continuar deixando você viver como que você está vivendo. Eu preciso te parar, Sansão, porque se eu não te parar, o diabo vai te matar. Arabacandarábia. Se eu não te parar, o diabo vai te matar. E Deus está falando do céu para alguém: eu vou te parar. Eu baraia canto relevácia. Eu tô te parando, porque se eu não te parar, o diabo vai te matar. Para Gideão ele diz vai, mas para Sansão ele diz para. Tem momentos, querido, que se ouvíssemos vai, nas condições que estávamos, iríamos perecer ou até mesmo morrer. Então não fica triste não, porque isso é uma expressão da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Talvez você está dizendo: pastor, eu me encontro numa situação tão terrível, eu me encontro numa situação tão difícil. Aí do céu Deus está dizendo: se não fosse essa situação, você teria morrido. Se não fosse essa situação, se eu não tivesse permitido que você vivesse nessas condições de hoje, você tinha destruído aquilo que eu estou preservando para o futuro que eu tenho para você. Deus só vai falar vai para quem pode ir, filho. Para Gideão ele diz vai, para Sansão ele falou vem. Eu vou falar de novo para você pegar e dar glória. Para Gideão, Deus olha e fala: vai, Gideão, vai nessa tua força. Só que para Sansão ele diz: Sansão, vem. Parafraseando, volta. Sabe por quê, queridos? Tem hora que Deus tem que nos trazer de volta, nos repaginar, reconstruir algumas coisas que foram destruídas no caminho, nos devolver coisas que nós perdemos na caminhada e na jornada. É o que o filho pródigo fez. Ele foi, mas ele foi sem Deus falar para ele ir, sem o pai falar para ele ir. Quando eu vou sem o pai falar para eu ir, eu acabo voltando. Você está pegando o que Deus está falando aqui? Quanta gente foi sem Deus falar para ir, e agora vai precisar voltar, porque se não voltar, ele não devolve aquilo que no caminho você já perdeu. Temor e tantas outras coisas. Deus só vai mandar ir quem está preparado para ir, e nós precisamos entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. É tão interessante, porque isso vai assustar Gideão. Quantas vezes nós queremos, irmãos, antecipar aquilo que não chegou a hora, e viver de maneira antecipada é expor coisas preciosas que no tempo oportuno estariam seguras. Eu vou repetir: viver de maneira antecipada é expor coisas preciosas que no momento certo elas estariam seguras. É Moisés querendo liderar num tempo que não era para ele liderar. Aí ele vai tentar liderar com antecedência. Ele vai tentar liderar 2 homens, um ele mata em terra. Sabe por quê? Porque fora do tempo de Deus eu não sou incapaz de fazer aquilo que Deus me capacitou para fazer. Aí quando ele entra no tempo de Deus, ele vai liderar 3 milhões de pessoas. O mesmo Moisés que foi liderar 2 e matou 1, é o mesmo Moisés que quando chegou o tempo de Deus, ele estava liderando 3 milhões de pessoas. Demorou 40 anos, mas quando chegou foi extraordinário. E Moisés, calma o teu coração, não é tempo de você ir, é tempo de você se aquietar. Você vai se arrebentar, você vai perder no caminho coisas preciosas que no futuro elas serão valorosas na tua mão. Alabaracandarábia.
Querido, isso é tão extraordinário. Quando chega o tempo de Deus, a gente se assusta, a gente se espanta. Olha o verso de número 15, que lindo. Respondeu-lhe Gideão. Deus olha para Gideão e fala: Gideão, olha para mim, vai, nessa tua força, não te enviei eu? E Gideão respondeu-lhe: ai. Enquanto Deus estava dizendo para Gideão: Gideão vai, Gideão estava dizendo: ai. Vou falar de novo. Enquanto Deus estava dizendo para Gideão: Gideão vai, Gideão estava dizendo para Deus: ai. O que nós aprendemos com a resposta de Gideão, queridos? Gideão sabia que ele podia proteger algumas coisas, mas outras, somente Deus poderia proteger. Gideão olhou para ele e ele sabia que o que Deus estava propondo para ele, humanamente seria impossível. E isso só seria possível com a intervenção de Deus. Gideão conhecia sua capacidade, seu potencial. Gideão conhecia os seus limites. Você conhece os seus limites? Tem pessoas que não conhecem os limites que têm, não sabem da força que tem. Também Gideão sabia, queridos, que malhar trigo, defender o que era seu dos inimigos era possível, mas vencer os inimigos sem Deus era impossível. E tem demandas que precisam, por nós, ser consideradas de maneira sincera e honesta. E quando isso acontece, nós perceberemos a necessidade de Cristo. Nós perceberemos a necessidade de Deus estar presente, do Espírito Santo nos guiar. E isso fala de proteção, de segurança, porque a proteção e a segurança não estava no fato de Gideão ser aquele cara extraordinário, ser aquele ponto fora da curva, ser um cara que tinha uma visão que transcendia a visão tacanha daqueles que lhe cercavam. Por exemplo, Josué e Caleb têm uma visão extraordinária, diferente dos 10 espias, que eram pessimistas, medrosos. Só que isso não fazia de Caleb e Josué vencedores diante de gigantes que sem Deus seriam impossíveis serem vencidos. E quando a gente entende essas verdades, nós projetamos em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, a nossa segurança. É nele que nós encontramos apoio, não é na força do braço, não é no salário, não é no patrão, não é na economia, não é no presidente, não, é em Cristo. Queridos, isso é tão importante, porque nós estamos em um tempo que alguns sociólogos chamam de humanismo. Sempre houve, mas talvez nunca antes na história como hoje, que é uma ala, ou uma área da antropologia, que é o estudo do homem, antropologia, e o humanismo, hoje, é algo que coloca o homem no centro, é como holofotes que são direcionados para a figura humana, como se essa figura fosse a figura capaz de solucionar todos os seus problemas, dado as suas capacidades, que são inclusive desconsideradas, uma vez que elas foram recebidas de Deus, porque Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, que nele não há sombra de variações. Por que isso é importante? Porque o homem, nosso século, ele se emancipou de Deus, tentando e pensando ser possível resolver a vida sem Ele, e o pior, tentando vender essa terrível ideia. E queridos, essa ideia nasce no Éden, porque quando a serpente, a antiga serpente, o dragão, Satanás, vai travar um diálogo com Eva, a proposta dele é uma proposta que, sobretudo, tinha a intenção de deixar Eva e Adão no jardim de Deus, apenas com um único adendo:
com uma única prerrogativa: viva no jardim, goze Eva e Adão da vida que vocês receberam, porque vocês são extraordinários. Mas quer saber? Vocês não dependem de Deus, porque o sonho do diabo é que você viva num jardim, desde que Deus não faça parte do seu jardim. E de maneira sorrateira, ele tem conseguido espaço, tanto no mundo secular, como até mesmo na igreja, na vida e no coração de pessoas que vivem como Ló, que andam ao lado de Abraão, o pai da fé, mas que muitas vezes apostam naquilo que estão vendo. Quando Ló decidiu escolher a Campina, só que ele desconsiderou que ela terminava dentro de Sodoma e Gomorra. É alguém secularizado dentro da igreja. Veja, queridos, o verso de número 16. O que nós precisamos entender, que se Deus não nos garantir, nós já perdemos antes mesmo de perder. Você sabia disso? Eu vou falar para alguém que se Deus não te garantir, você já perdeu antes de você perder. Você já entrou com um campeonato, como eu posso usar um termo aqui? Você já entrou com o campeonato tendo o seu campeão. Veja o verso de número 16, que interessante. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, eu e tu ferirás. Veja o texto. E continuou o Senhor. Gideão estava desesperado. Ai, vai Gideão, ai, eu sei, Senhor, quem eu sou. Aí o Senhor vai confirmar no coração de Gideão a vitória, através da segurança da presença. Ele vai dizer: tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um só homem. Queridos, nós vivemos em tantas desvantagens, que somente com a capacidade vinda do Senhor, nós teremos êxito diante de quase todas elas. É preciso fixar isso no nosso coração. A nossa segurança, a nossa certeza, a nossa confiança precisa estar alicerçada no fato de que nós estamos seguros em Deus, porque nós cremos que Ele é todo poderoso. Nós não cantamos apenas que o Senhor é todo poderoso, nós cremos que o nosso Senhor é o Deus, aleluia, todo poderoso. Verso de número 17, para a gente caminhar. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos. Irmãos, Gideão não estava contente. Gideão ainda não se sentia totalmente seguro. E deixa eu abrir um parênteses, fazer um recorte. Uma coisa é você ter dúvidas, ser bombardeado, ser habitado por dúvidas, por medo, por insegurança, por incerteza. Outra coisa é você ser incrédulo. São coisas distintas. Nós viveremos em momentos de desafios, dúvidas, medo, insegurança. Isso não é pecado. Por quê? Porque isso é humano. Isso pertence à nossa natureza, o medo, a insegurança, a incerteza, aquela instabilidade que muitas vezes habita o nosso coração. Meu Deus, e agora? Eu tenho medo de não dar certo. Insegurança, medo. Mas nós não podemos permitir que a incredulidade habite o nosso coração, a ponto de nós não crermos na intervenção e no favor de Deus. Então o que acontece com o Gideão é medo. Ele olha para o inimigo e ele sabe que o que ele podia fazer é guardar, proteger os trigos dele no lagar. Agora outra coisa era vencer o inimigo sozinho.
E tem muita gente, porque guardou o trigo no lagar, está achando que vai vencer o inimigo sozinho. Não vai não, fofo. Eita, glória a Deus. Se Deus não te guardar, o inimigo come você vivo. É o que diz o Salmo 124. Se o Senhor não tivesse nos guardado, teríamos sido engolidos vivos pelo nosso inimigo. Então não se engane. Não se engane. Não se iluda. Aleluia. Olha o que Gideão diz. Prosseguiu Gideão: se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Queridos, o que Deus propõe a Gideão é tão desafiador, que levou Gideão a pedir. Gideão vai fazer um pedido a Deus, e o pedido que Gideão faz a Deus é um sinal. Agora veja, o problema não é pedir prova, não é pedir sinal, o problema é quando eles não são suficientes, Gideão. Porque tem momentos que Deus, Ele nos permite até nós pedirmos provas, sinais, evidências do teu favor. O que nós não podemos é cair no erro de não confiarmos naquilo que Deus já nos deu. Tem pessoas que estão há 10, 15, 20 anos andando com o Senhor. O Senhor já expressou o amor, o cuidado, já manifestou livramentos. Aí passa-se o tempo, aquilo não é suficiente. É o povo viu o mar se abrindo, viu o faraó e todo o seu exército afogado, as ondas rolando e lançando em terra os armamentos para que eles continuassem caminhando, agora armados. O exército que era vulnerável se torna um exército poderoso, porque Deus ferramenta eles com as armas do inimigo que Deus havia acabado de afogar. Olha que coisa extraordinária. Virou um exército poderoso em minutos. Esse mesmo povo caminha ao passo de 3 dias, e quando eles chegam em um lugar que as águas, diz o texto, que eram amargas, chamado Mara, eles têm a pachorra e a coragem de olhar para Moisés e dizer: Moisés, será que não tinha covas no Egito? Será que o Senhor fez toda essa patifaria para nos trazer aqui, nos matar? Irmãos, olha a afronta desse povo, olha a estupidez desse povo. Parece que é distante isso, não, isso muitas vezes está ao nosso lado, muitas vezes isso habita os nossos lábios, isso habita o nosso coração, a nossa mente. Quantas vezes nós nos esquecemos de tudo que até aqui o Senhor fez por nós, aí porque nós estamos passando um período, um momento, uma estação difícil, a gente abandona, esquece todos os sinais da graça de Deus. O problema não é pedir prova e sinal, o problema é quando eles não são suficientes. Faz 10 anos que Deus está te provando que Ele te ama, aí você continua insistindo, porque precisa usar uma fraldinha geriátrica, porque é bebê de 90 quilos, está com 40 anos, mas está com atitude de 5 ainda. É o Mobral, é o prezinho de Jeová. Olha aqui para mim, o Senhor está te chamando para amadurecer. Eu estou na qualidade de mestre hoje aqui, ministrando no teu coração. O outro problema é quando nós não valorizamos como devíamos valorizar o que Deus já fez. Queridos, tem textos sagrados, Paulo vai insistir isso na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, por exemplo, Romano, ele vai dizer: Ele nos amou quando éramos pecadores. Olha a expressão das provas, das evidências do amor dele. 2 Coríntios 8:9 vai dizer: aquele que é rico se fez pobre para que na sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Paulo estava insistindo com a igreja de Corinto, usando provas, para que eles soubessem do cuidado e do amor de Deus. Gideão pede prova, porque não é pecado pedir prova, não é pecado pedir um sinal. Senhor, se o Senhor tiver esse negócio, me dá um sinal.
Aí o Senhor acaba de falar e você pede mais um sinal, mais um sinal, mais um. É insatisfeito o tempo todo. Aí começa a pedir coisas assim que fogem do senso, do bom senso, do equilíbrio que devia. É possível você irritar Deus. Moisés irritou Deus, tá? A Bíblia diz que Deus se irritou com Moisés e se irou com Moisés, porque Moisés começou a dar desculpa para Deus. Veja, queridos, Gideão pede, verso de número 18, para a gente correr: rogo-te que não te apartes daqui, até que eu volte, escuta aqui, trazendo o meu presente, e o ponha diante de ti. Respondeu ele: eu vou esperar o presente. Queridos, esse texto é extraordinário. Sabe por quê? Porque habita no coração de Gideão algo que muitas vezes não habita no nosso. Gideão pede, não pede? Pede sinal, pede evidência, pede confirmação. Só que Gideão, ele é alguém que não só pede, ele oferece. E tem crente que não aprendeu princípios bíblicos ainda. Gideão pede: Senhor, eu quero sinal, Senhor, confirma, Senhor, mostra, Senhor, me apresenta. Só que na mesma medida que Gideão está pedindo, Gideão olha para o e fala: ops, para, você não dá um tempinho aí que eu estou indo em casa, vou trazer algumas coisas que eu quero oferecer a você. Queridos, são a chave espiritual. Aqui contém uma chave espiritual que, se você girá-la, a tua vida é transformada. Eu já vivi isso, eu poderia contar aqui centenas de testemunhos pessoais. Vivemos num tempo em que a mentalidade de muitos é apenas beneficiar-se. Você já observou, tudo que a gente faz com o propósito de ganhar? Pode observar, tudo. Eu estou mexendo aqui, esses dias eu aprendi, até fiquei curioso, não consegui fazer. Alguém me ensinou a mexer no aplicativo que você assiste qualquer coisa lá e já ganha um troquinho. Falei, é comigo mesmo? Como que é o negócio? Você assiste lá, pá, e aí falou, você compartilha com 25 que ganha 4 mil. Irmão, eu falei, é de Deus esse aplicativo? 25 amigos, 4 mil? Nós faz é churrasco. Só que muitas vezes a gente não para pensar que isso é algo sutil, que invadiu o nosso modus operandi. Por quê? Porque a gente lida com tudo no afã apenas de se beneficiar. Nós queremos usar, mas dificilmente nós queremos ser útil. Aí alguém canta, eu quero ser usado. Deus fala, é mentira. Porque quando você começa a ser usado, você se sente pelo que te usa ofendido. Estão me usando, é óbvio, você não pediu para ser usado? Irmã, você não pediu para ser usado? Senhor, me usa. Aí alguém começa a te usar, você se ofende. Pastor, fica me usando, é óbvio. Deus quer te usar. Só que nós estamos num tempo de mentalidade tão que destoa da palavra, que nós não temos mais esse coração, enquanto que o oposto dessa mentalidade é o evangelho, que sobretudo ensina o quê? Doar, entregar, oferecer. Muitos buscam apenas o que, irmãos? Receber, e não pensam em como e o que oferecer. Nós precisamos pensar, o que eu ofereço? O que eu posso contribuir? O que eu posso dar? Não, a gente se aproxima pensando assim, o que eu posso extrair? Aonde eu posso subtrair? E essa não é uma visão de evangelho. Essa não é uma visão do reino de Deus. Não que nós não possamos pedir a Deus, porque Gideão pediu, só que na mesma medida ele oferece, porque ele conhece o coração de Deus. É tão interessante, queridos, que o anjo não precisava.
Porque você já ouviu alguém discursando do tipo: Deus não precisa, Deus não precisa, Deus não quer. Verdade, o anjo não tem fome, fofo. O anjo não estava tipo: tô de jejum, que rango, ô Gideão, graças a Deus que você liberou um cafezão da manhã. Não, o anjo não estava nessa bad. Só que sabe o que me chama a atenção? Que quando o Gideão fala para o anjo assim: ó, tô indo lá em casa, vou buscar uma oferta, vou trazer. Sabe o que o anjo fala para ele? Pode ir que eu vou esperar. Porque não há nada que eu esteja disposto a dar a Deus que Deus não esteja com vontade de receber. Vou falar de novo para alguém. Não há nada que eu esteja disposto a dar a Deus que Deus não esteja disposto e com vontade de receber. O problema não é que Deus não quer receber, o problema é que eu não estou disposto a oferecer. E a igreja hoje virou uma sanguessuga. Ela quer, mas ela não oferece nada. Mas graças a Jesus Cristo de Nazaré, que nós temos com muitos desafios tentado implantar e imputar na nossa comunidade local uma mentalidade de uma igreja que oferece, que se doa, que valoriza o outro, que sabe que o outro é o alvo do amor de Deus, e porque é o alvo do amor de Deus, nós o amaremos a partir daquilo que nós podemos a Ele oferecer e entregar. A expressão, escute isso, a expressão verbal só é plenamente recebida por Deus quando confirmada e evidenciada pela minha entrega material. Depois você vai digerindo com dentro do cérebro isso. Deixa eu falar devagarzinho, ó. A expressão verbal, o que é a expressão verbal? É o discurso, é a minha música, é o meu cântico, é o que eu falo, é o que eu digo. É o politiquês. O que é o politiquês? É aquilo que está acontecendo aí na CPI da Covid. É discurso bonito, bem elaborado, bem feito, bem formatado, pensado, planejado. São os louvores lindos que cantamos e que inclusive vendem muito e dão muitos views e likes. Agora outra coisa, para ser plenamente recebido, é quando ele é evidenciado, quando ele é confirmado com uma entrega material. Por exemplo, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando também de recurso. Eu canto a Deus. Jesus disse: bem disse o profeta Isaías a respeito de vocês, porque vocês me louvam com os lábios, mas a matéria, o coração está longe de mim. Vocês estão discursando de amor, mas vocês não me amam com a vida de vocês. Está entendendo o que é material? Material é quando o outro é amado por Deus através de mim. E isso às vezes é um sacrifício, me dói, me cansa. Isso às vezes me fadiga. Sabe aquele dia que você falou: vontade de dar um pé do vidro nesse irmão? Aqui não tem, é só na China, que aqui os crentes é tudo massa. Sabe aquele dia que você fala: vontade de meter o pé nesse irmão, falar para ele: sai filho, vai. Demorou para você vazar. Não sei que quer sair não, é nós que quer botar você para correr daqui. Mas aí você se fadiga, você se cansa, você se entrega, você chora, você ama. Isso é uma entrega material a Deus. Você chega em casa e fala: rapaz, parece que eu levei uma surra, porque eu cansei. Isso é uma entrega material. Eu adorei, eu disse, mas eu materializei o que eu estou dizendo. Eu estou indo para o final, mais 10 minutos, você me segura aí. Verso de número 19, olha o texto, agora é rapidão. Gideão foi para casa e preparou um cabrito, bolos, e aqui você conhece o texto. Queridos, Gideão vai apresentar alguma coisa a Deus, e sabe aonde ele vai preparar e vai construir o que ele ia apresentar e oferecer a Deus? Em casa. Ele fala: pô, espera aí que eu tenho algo para te oferecer. Aonde ele vai buscar? Em casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o que nós vamos oferecer a Deus, iremos sempre, escuta isso, preparar em casa. Porque o que Deus me conhece é o que eu sou longe da massa. Eu vou falar de novo para alguém aqui.
O que Deus me conhece é o que eu sou longe da massa. É quando eu estou lidando comigo mesmo, é quando eu estou sendo tentado longe dos holofotes e dos homens, quando não tem ninguém para me aprovar no momento em que eu estou tentado, e que eu digo não àquilo que poderia saciar o desejo da minha carne, e o máximo que eu posso ouvir é tipo: "Você é um Loki, hein? Que isso? Assina aqui, é 20 a mais no teu bolso. Olha isso, que delícia, já está esquematizado, tudo comprado, vamos para lá, as meninas é tudo 10, é o churrasquinho da empresa, é a confraternização." Aí você diz: negativo. Que isso, cara? Negativo. Porque o que eu estou preparando para Deus, eu estou preparando em casa. E casa, queridos, fala de intimidade. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Gideão vai oferecer alguma coisa a Deus que ele preparou em casa. Verso de número 20 e 21, a gente se encerra aqui. O anjo de Deus tomou a carne, tudo aquilo que Gideão havia oferecido a ele. A Bíblia diz que o anjo coloca em cima de uma rocha. O Novo Testamento, fazendo coro com o Antigo Testamento, a Velha e a Nova Aliança, vai nos apresentar Cristo sendo, nos Salmos, em Atos, até no livro do Êxodo, a rocha de Deus, a pedra de esquina, a rocha que sustenta. Quando Gideão apresenta o sacrifício, a oferta, a Bíblia diz que ele é colocado em cima da rocha, e da rocha sai fogo que consome a oferta. O que Deus está dizendo é o seguinte, querido: que tudo que eu ofereço, quem recebe o que eu ofereço é Jesus. Gideão é tocado por essa consciência, quando ele servia, e via e assistia aquilo sendo consumido, e essa dimensão nos faz servos melhores, é o que diz Colossenses 3, 24, a parte B diz: é Cristo a quem servis. Quando Gideão vê na rocha a oferta dele sendo consumida, ele estarta o entendimento dele, ele fica admirado. É o texto, depois você lê na tua casa. Então viu que era um anjo do Senhor e disse: ai de mim. Olha aqui o texto, verso de número 22. Ai de mim, Senhor Deus, que vi o anjo do Senhor face a face. Querido, quando o Gideão olha, fala: meu, eu não estou oferecendo ao Zezinho da esquina, eu não estou oferecendo a pastor, eu não estou oferecendo a minha adoração, a denominação, eu estou oferecendo a Deus. É Jacó quando está saindo da casa da tua mãe e do teu pai, indo em sentido à casa de Labão. Diz o texto que num curso, ele para em um lugar onde Abraão havia apresentado um sacrifício, e ele cansado deita em cima de uma pedra, e ele tem uma visão, um sonho, uma revelação noturna. Ele vê uma escada do céu à terra, da terra ao céu, anjos que subiam e desciam. E quando ele acorda daquela visão, ele disse: esse é um lugar, senão Betel, a casa de Deus. O que é interessante que ele vai dizer: mas eu não sabia. Quanta gente tem entregado a Deus sacrifícios que não são recebidos, porque são sacrifícios mancos. Leia o livro de Malaquias, e você vai entender a ira de Deus, a tristeza de Deus, o pesar do coração de Deus, confrontando os sacerdotes que ofereciam a Deus sacrifícios mancos, defeituosos. Gideão olha e fala: uau, ai de mim, isso que eu estou oferecendo, quem está recebendo é a rocha, oh glória, é Cristo. Verso número 24, a gente para. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, o Senhor é Shalom,
O Senhor é a minha paz. Até o dia de hoje, este é o altar em Ofra, dos Abiesrita. Sabe o que é lindo nesse texto? Que quando acontece tudo isso, veja, queridos, nós estamos em outra dimensão. O pau está fechando, os midianitas estão roubando, o povo está sofrendo, o povo está oprimido. Gideão está vivendo uma outra dimensão, porque é possível. O povo está com medo, o povo está desesperado, oprimido. E porque você tem uma intimidade, uma relação com Deus, viver em outra dimensão. Enquanto o povo está na terra andando preocupado, você está no céu adorando. Olha para os textos de Atos, você vai perceber os discípulos vivendo na contramão. O Império Romano é leão, matando crente, colocando na guilhotina. Esses caras, Paulo dizendo em Atos capítulo 20, 24, 21, 24, não lembro o texto: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que se cumpra em mim. Aleluia. Deus marca Gideão, e porque Deus estava presente em sua vida, queridos, e eu encerro aqui, o ambiente de guerra, glória, se transformou em um ambiente de paz. O ambiente era de guerra, total. Os caras estavam indo lá roubar, matar, oprimir. Só que porque Gideão tinha uma relação íntima com o Senhor, Gideão fez o que ninguém fez. Ele foi uma parte da resposta que ele esperava. Ele vai dizer: ó, o que você está vivendo aí, vizinho? Rapaz, o negócio está pegando, hein? Ih, sei não. Pode subir o louvor. Como que tá aí, amigo? Rapaz, o pau está fechando aqui, hein? Olha a empresa está falindo. Agora quem está com Deus, está em Deus, está dizendo assim, ó, eu não sei o que vocês estão vivendo, mas eu posso afirmar para vocês uma coisa: eu estou em paz. Eu estou em paz. E Gideão levantou um altar e disse: esse é Shalom, o Senhor é a minha paz. Coloca uma coisa no teu coração: quando você com o Senhor tiver intimidade, vida, no meio da guerra, você vai poder declarar paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te atraia para a presença dEle, que você seja alguém autêntico na presença de Deus, e que das suas entranhas o Senhor extraia de você o perfeito louvor. Como disse no início da mensagem, seja uma parte da resposta que você precisa. Senhor, eu quero te louvar por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por falar à tua igreja e aos nossos corações. Obrigado por nos edificar e nos consolar. Senhor, que vidas sejam impactadas por tudo aquilo que tu dissestes essa noite. Que a ti seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a exaltação. Nós reconhecemos quem somos, Pai, porque somos Gideão. Somos o menor da nossa casa. Nossa tribo é a tribo mais pobre, menor é Manassés. Tu tens sido tão O máximo que poderíamos fazer é proteger o pouco que temos, mas sabemos que em Ti faremos proezas. Sabemos que pelo Teu Espírito saltaremos muralhas. Seja cheio da presença de Deus. Seja fortalecido e fortalecida pela presença de Deus. Infinito ousado Aleluia. amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Aleluia. Não posso comprar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, yeah. Aleluia, aleluia.
Aleluia. Abaracaçu de prominaragai. Te adoramos, Jesus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Aleluia. Você pode declarar isso a Ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Obrigado por essa quarta, por esse tempo tão precioso na tua presença. Dispensa o teu povo debaixo da tua bênção, do teu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode dizer amém. Querido, você que não ainda se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso. Nós precisamos alcançar o maior número de pessoas. Nós precisamos de 1000 inscritos. E eu gostaria que você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá, nos dê essa moral. Vai lá no YouTube, procura a Comunidade Apostólica Família da Fé, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, ó que chique, para você receber também as nossas notificações. Um beijo no teu coração. O meu horário já está avançado, o painel já está aqui, quase quebrando, derrubando o celular. Nada, ele é uma bênção. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe e te guarde. Ele levante o rosto sobre ti, lhe dê a paz, o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para todo sempre. Amém. Até domingo, se Deus quiser. Um beijo no teu coração.